Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aí para vocês o que eu olho dentro aí das minhas operações, dentro do mercado financeiro, o que eu olho e por que que eu olho isso. E o ativo que eu opero, como vocês estão vendo aí na tela, é o dólar futuro, então procurei ao longo do tempo aí, ao longo aí de 4 anos praticamente, 4 a 5 anos, está estudando dólar futuro, me especializando, então sempre procurei ali me especializar, estudar sobre o ativo, entender quais são as variáveis, quais são os fundamentos ali que formam o preço do ativo, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu olho em termos operacionais, tá? Então, para começar, quando a gente fala de operacional em si, na tela de tape reading aqui, eu tenho um volume, que é uma ferramenta interessante para a gente. Meu operacional, inclusive no mini curso que eu deixei aqui embaixo na descrição, até para facilitar esse início dentro da leitura do fluxo de ordens, a gente tem um operacional baseado em volume, muito forte ali em termos de volume, de olhar o volume. Então existem vários outros tipos digamos assim, de operacionais aí dentro do mercado, mas o nosso é baseado em volume, tá? Então, o que eu olho? Eu estou olhando aqui volume, eu olho o Superdom, que é aqui que eu faço, onde eu coloco minhas ordens no mercado. Eu tenho um Times in Trades, que como eu falei, é o histórico de negócios, é tudo ali que acontece no mercado. Eu tenho aqui o Times in Trades agrupado, onde qual é o problema, por exemplo, desse Times in Trades aqui? É que muitas vezes, por ser muito rápido, eu não tenho ali a noção de quantidade mesmo, de contratos que aquela instituição, que aquela única instituição tá fazendo, tá comprando, Então eu utilizo esse book aqui agrupado, esse ordem original, onde eu consigo ver a quantidade que aquela instituição está comprando na hora ali, Então aqui ele, como vocês podem ver no vídeo, é separado, e aqui eu só reúno, nesse agrupado eu só reúno ali as ordens dessa instituição. Então vocês estão vendo que o Bradesco ele acabou de bater aqui 85 contratos, e aqui eu vou ver dessa forma aqui, tá? E aqui eu vejo já agrupado. Então facilita muitas vezes na hora de você ver um player ou institucional ali que está comprando bastante contrato, comprando ou vendendo bastante contrato ali no mercado. E aí eu olho a posição dos players, Então dentro da leitura de fluxo, no final das contas, o que a gente quer é seguir as instituições que estão movendo o preço ali, Tá a favor do movimento, está a favor da tendência. E aí eu olho a posição dessas instituições, se elas estão vendidas ou estão compradas, e isso é importante para mim. Porém, o meu operacional, digamos assim, ele é muito baseado em volume, tá? E o fluxo em si, tá? Então a gente tem uma estratégia, digamos assim, uma formatação operacional muito baseada em volume, e nos pontos de mercado. Aqui também eu tenho um book onde eu consigo ver as ofertas, Então eu consigo ver qual instituição que está ofertando ali naquele momento, O que é interessante, e até um ponto de atenção, é que lá fora, Então, digamos assim, se você for operar mercado americano ou outro tipo aí de mercado fora do Brasil, você não consegue ver a instituição, Você não consegue ver ali o participante que está colocando ordem no mercado, Você só vai ver somente o fluxo e o volume. Então, por isso que eu desenvolvi, fui me desenvolvendo dentro do mercado, aprendendo aí, desenvolvendo o feeling, para operar muito baseado em fluxo e volume, tá? Então, frequência mesmo ali de mercado, que é um dos fundamentos, do tape read, você ter ali a capacidade de entender, de sentir a frequência do mercado. Então, quando o mercado para, quando o mercado acelera, para que você esteja ali sempre a favor do movimento, Então, isso é bastante importante você entender. E por último, eu tenho aqui o que a gente chama de book de profundidade, Só para
para agrupar, né, esses lotes que já estão aqui, né, de forma mais ampla, né? Então você pode ver aqui que ele vai até aqui o 63, por exemplo, e aqui não tem. Então eu consigo ver onde tem os famosos vazios ali, né? Onde tem muito lote, onde tem pouco lote, onde o mercado tende a ir buscar, digamos assim, tá? Então, através dos pontos de mercado, através de todo o entendimento ali da dinâmica de preço do ativo, você já vai conseguir, né, traçar essas zonas importantes, esses pontos importantes. E aí, se você se concentrar no fluxo, né, na leitura do fluxo mesmo ali, baseado no Times and Trades, né, no volume, né, e aqui no DOM, na questão do lote, você já consegue desenvolver aí uma boa leitura de mercado e, obviamente, você vai ampliando essa leitura até chegar, por exemplo, em posição dos players, em leituras avançadas de book, enfim, tá? Então, basicamente, no tape read, né, dentro ali da técnica em si, eu utilizo essas ferramentas, porém, como eu falei, eu olho outras coisas, né? Então, vamos lá para entender um pouco aí da minha tela. Então, como a gente está falando de dólar, né, a primeira coisa aí que você precisa entender é justamente as variáveis, né, que impactam ali naquele ativo, né? Lembra que às vezes eu acho que as pessoas esquecem, né, que o dólar é americano, né, não é brasileiro. Então a gente tem que olhar variáveis que são extra, digamos assim, o cenário doméstico, né, a parte local. Então é importante você entender, por exemplo, o que está acontecendo com o dólar no mundo, tá? Para que você entenda mais sobre a dinâmica de preço do ativo. Então teve essa alta do dólar, né, que foi bastante grande aqui no Brasil. O real sofreu bastante, foi uma das piores moedas do mundo, né, aí no ano passado. Porém, essa alta do dólar ela foi generalizada, digamos assim, em países emergentes, né, no qual o Brasil está incluído. Tá? Então teve o fenômeno, digamos assim, o cenário local, mas também teve o cenário externo que ajudou bastante nessa parte, nessa alta do dólar. Então é importante que você entenda essas variáveis. E aí, né, para me ajudar aqui na visão, né, eu utilizo aqui, né, uma carteira. O Investing, por exemplo, é um site gratuito onde você consegue ter a cotação dessas moedas aí em tempo real, montar suas carteiras aí de ativos para você acompanhar. Existem plataformas pagas, aqui a gente utiliza plataformas pagas também, só que aqui eu mostrei, né, eu fiz aqui para você ter uma forma gratuita de acessar esses dados. Então eu tenho aqui primeiro o índice dólar futuros, que é o DXY. A gente vai ter um vídeo, né, falando sobre DXY de forma mais aprofundada, mais específica, como ele impacta no dólar. Mas aqui é só para você entender, né, que a primeira coisa que eu olho é o futuro de DX, né, de DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Né? Então, basicamente, ali ele é uma medida de força do dólar contra as outras moedas, e mais do que isso, ele serve de referência na formação de preço do dólar aí ao redor do mundo, né? Uma espécie de, digamos assim, de preço justo do dólar, né, em relação às outras moedas. E aí eu tenho aqui, por exemplo, moedas de países emergentes, né? Então a gente está falando aqui do México, Turquia, África do Sul. E aí eu tenho o dólar aí contra as principais moedas do mundo, tá? Então aqui eu consigo ter um panorama geral, como é que está o dólar em relação às outras moedas, e daí eu coloco aqui, por exemplo, o petróleo, que é importante a gente olhar, e as commodities, né, e o título público americano de 10 anos, que a gente também vai ter um vídeo que eu vou falar mais dessas variáveis mais macro, digamos assim, beleza? Então aqui eu já consigo ter um panorama do dólar em relação às outras moedas do mundo, tá? Então como é que está o dólar ali em relação às outras moedas? Esse é um dos passos importantes que faz parte, por exemplo, do fundamento, né? Então, se eu quero entender, se eu estou operando dólar, a primeira coisa que eu tenho que ver, já que o dólar não é do Brasil, é o dólar americano, como é que está a moeda americana em relação às outras moedas, né? Em relação às moedas de países emergentes, por exemplo, como você vê aqui, beleza? Então, eu olho aqui para ter um panorama geral do dólar, e aí eu tenho também uma carteira, né, que aí já é voltada
para bolsas, então eu acompanho todos os índices, os principais índices futuros do mundo, né, até para ver como é que está o comportamento do mercado global, e também acompanho as principais bolsas do mundo, né, contando aí com a Europa, né, a parte da Ásia, tá? Então eu consigo ver aqui, ter um panorama global das bolsas. E também aqui eu tenho a parte da bolsa brasileira, né, então tenho a bolsa em dólar, né, eu tenho um índice de ações brasileiras, né, das principais ações do Brasil lá fora. Eu tenho aqui as ADRs, né, que são as ações negociadas na Bolsa Americana, né, das ações brasileiras, principais aqui, as 20 mais negociadas. Esse nome ele é algo semelhante, né, às BDRs, então quando eu estou falando, por exemplo, de BDR, eu estou falando das ações americanas, né, negociadas aqui no Brasil. Quando eu tenho ADR, é o inverso, né, são as ações brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos, tá? Então aqui eu tenho o BOVA11, né, que é uma ETF da Bolsa. Se você quiser se aprofundar mais sobre essas questões mais voltadas para a área, por exemplo, de investimentos, né, de índices que são importantes, de produtos, eu também desenvolvi aí um curso de investimento, né, que vai também ajudar você a entender esses termos. Caso você queira acessar, eu vou deixar aqui também na descrição. E eu sigo, né, as ADRs, eu olho as principais ADRs das principais ações, digamos assim, aqui do Brasil. Então eu tenho aqui Vale, Petrobras, tenho o Bradesco, que está aí representando os bancos, e tem uma empresa de consumo que é a Ambev, tá? E aí eu desço e já tenho outros índices. E aqui o que é interessante, né, que eu olho, né, para dar até uma ótica mais macro, lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o que eu devo olhar, digamos assim, na questão macro, quando a gente fala de bolsa e de investimento. Mas aqui você tem, por exemplo, um índice de ações globais, tá? Então, esse MSCI aqui, a CWI, ele é um índice de ações globais. Então, digamos assim, como que está performando o mercado acionário no mundo, tá? E aqui eu tenho um índice de países emergentes no qual o Brasil está incluído, né? Então, eu olho também esse índice, como é que está os países emergentes. Os países emergentes, eles estão fortes, né? Então, eu tenho uma bolsa forte, uma economia forte, e se a economia está forte, ela fortalece a moeda local, né, que é o real, e aí o que acontece com o dólar? Ele vai desvalorizar, né? Então isso representa aí uma queda do dólar, por exemplo, tá? E acompanho, obviamente, aqui o minério de ferro, que está relacionado a uma das principais ações listadas na bolsa, que é a Vale, títulos públicos americanos, né, títulos públicos brasileiros, e esse índice aqui, que é um índice de volatilidade, tá? Então aqui eu tenho um panorama geral de como está o mundo, né, de como estão os países emergentes, tá? Para ter uma visão geral de mercado, beleza? Então eu olho bolsas, olho os índices, olho as moedas, tá? E aí, para a questão, digamos assim, da bolsa local, né, quando eu falo de bolsa local, eu olho os índices setoriais, por exemplo, onde eu tenho uma visão panorâmica aí de como está se comportando a bolsa brasileira, né? Isso, para quem opera índice, é importante, porque vai impactar aí no índice, já que o ativo objeto do índice é o Ibovespa, tá? Que ele está aqui. Então é importante entender desses índices que eu mostrei relacionados à bolsa, e também, né, todos esses índices setoriais que você acabou de ver. Bom, mas voltando aqui para o dólar, né, tem algumas coisas que eu olho mais a fundo no dólar, né, então tem algumas outras variáveis que eu amplio um pouco essa questão da visão. A primeira delas é a taxa de juros, né, então em termos de juros, eu olho, né, a curva de juros, eu olho todos aí, basicamente os vencimentos aí até 2031, né, e eu consigo ver aqui a curva de juros, como ela está se comportando, e como está se comportando os juros futuros de maneira geral, tá? Já a gente vai entender por que isso é importante. E eu olho também, né, o DI futuro aqui, está representado aí pelo contrato de maior volume de negociação, que ele impacta diretamente aí na formação de preço do dólar, que a gente vai já ver, tá? Então eu olho também o DI, tá? Eu olho ali na minutagem mesmo, coloco 5 minutos.
E para ir um pouco mais a fundo também nessa questão da ótica das variáveis que impactam no dólar, uma delas é o DI, eu olho também o DXY, tá? Em tempo real. Então eu tenho aqui o DXY, lembra que o DXY lá é a cesta de moedas, né? O dólar contra uma cesta de moedas que impacta diretamente no preço do dólar ao redor do mundo. E aí, né, eu abri conta em uma corretora de Forex, né, que tem ali os contratos de CFD, onde eu consigo ter essa cotação em tempo real. Né, isso me ajuda bastante aí para entender movimentos, para entender um pouco da dinâmica global do dólar. E aí do lado eu deixo, por exemplo, o peso mexicano, né, que eu uso bastante aí como referência, já que é um país emergente aí muito próximo ao nosso. Né, então, quando eu quero saber como é que o dólar está se comportando ali em tempo real em relação ao país emergente, eu utilizo o peso mexicano. Então eu olho o peso mexicano em tempo real e o DXY. Tá? E aqui do lado, né, são outros digamos assim, ativos. Né? Eu estou olhando aqui o VIX também em tempo real, caso haja algum estresse, alguma movimentação mais brusca. Eu olho o ouro também, né, já que o ouro também impacta aí nas movimentações de mercado. Então, existe uma dinâmica, né, entre o ouro, entre o VIX. A gente vou gravar um vídeo, né, explicando um pouco mais dessa dinâmica. E olho também o petróleo, tá? Então, o petróleo também é importante a gente estar acompanhando, tá? Então, olho tudo isso, eu olho em tempo real, essa parte do DXY e a moeda de um país emergente, tá? Isso é importante para o meu operacional, né? Principalmente quando eu quero fazer operações mais longas, né? Quando eu quero alongar um trade, digamos assim, o que eu já consigo ali antecipar uma movimentação de mercado, eu fico de olho aí nesses ativos, tá? Mas antes de passar, né, por que é importante a gente olhar o DI futuro? Né? Por que é importante olhar taxa de juros? Tá? Porque, como eu falei, né, existem fatores macros, existem fatores ali que influenciam no dólar, e a própria B3, né, ela disponibiliza aí um material que provavelmente a maioria das pessoas, né, elas nem leem, mas ela tem um manual, por exemplo, de apreciamento de contratos futuros, né? Isso é um material da B3, totalmente gratuito, que você pode ler, estudar, entender, né? Procurar entender. E aqui a gente tem, né, a fórmula de precificação do contrato futuro de dólar, tá? Então, a primeiro momento, né, pode assustar. Eu também vou fazer um vídeo explicativo, né, sobre essa fórmula, como funciona. Mas aqui tem coisas importantíssimas que a gente precisa se atentar, né, porque isso aqui é a formação, né, do preço do dólar futuro. Né? Então, lembra que o dólar futuro ele oscila tanto porque ele tem ali variáveis embutidas, tem expectativas, enfim, tem coisas que influenciam o preço, fatores externos, fatores internos. E aqui, por exemplo, olha o que você vê aqui, é o DI. Tá? Então, o DI ele está na fórmula de preço do dólar futuro e ele impacta diretamente no preço do dólar, tá? Então, lembra aqui, ó, DI1, tá? E o que eu olho é justamente ele, tá aqui, DI1, que é o DI1 futuro. Então, como você viu, ele está diretamente atrelado ao dólar, né? Ele impacta diretamente ali no preço do ativo. Então, é bastante importante a gente ler e entender essa dinâmica, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre essa fórmula, explicando um pouco dessa dinâmica. A gente tem aqui o DDI, que é o cupom cambial, que também é outra coisa que influencia, mas agora a gente vai focar aqui, por exemplo, no DI, tá? Que tem uma influência bastante importante, e na PETAX. Tá? Então a PETAX ela também está ali na formação, digamos assim, de preço do contrato futuro. Então, se eu quero projetar o dólar no futuro, são essas variáveis que eu vou olhar. Então, se algum player, algum participante tem uma expectativa futura, né, de preço para o dólar, eles vão ter que olhar, eles vão ter que estar atentos, eles vão ter que brigar, digamos assim, por esse preço, por essa variável. E quando a gente tem movimentos na curva de juros, esses movimentos também tendem ali a impactar no dólar futuro, tá? Então isso é bastante importante. Isso é só para mostrei toda essa forma, que a princípio pode parecer complexa,
mas é só para você ter uma noção, né, que existe muitos fatores ali que muitas vezes o trader, pessoa física, nem se dá conta, digamos assim, que isso existe, tá? Então eu olho, né, a curva, e a outra coisa que você viu lá na fórmula é a Petax, tá? Então a Petax ela é a taxa de referência, né, e é o Banco Central que faz a coleta da Petax, por exemplo, no mercado. Lá no curso gratuito, né, que eu preparei para vocês, eu explico um pouco mais da Petax, entra um pouco mais a fundo, né, deixa até o material de Petax lá para vocês darem uma lida, mas ela é vital, né, dentro do dólar futuro, é uma taxa ali que os participantes eles vão brigar por ela, porque vai impactar nas expectativas deles, nos contratos deles, enfim. Então é uma taxa importante e que está a Petax, tá? Então o que é interessante saber dela nesse primeiro momento é que ela é uma média aí, né, uma coleta que o Banco Central faz no mercado da cotação do dólar em determinado intervalo de tempo, tá? Então, olha só, o Banco Central que vai lá no mercado de dólar para fazer essa cotação da Petax. Então, mais uma vez, a gente tem muitas vezes aqui falando com vocês do Banco Central, impactando, por exemplo, diretamente ali no meu trade ou no meu day trade. Então, por isso que é importante você entender toda essa dinâmica, né? Entender o papel das instituições, entender um pouco do sistema financeiro nacional e o papel do Banco Central ali dentro de tudo isso, justamente para você entender essas questões que estão relacionadas ao ativo que você está operando, tá? E outra curiosidade, né, que existe uma dinâmica do Banco Central também com o mercado em relação aos títulos públicos, né? Eu explico um pouco isso no curso de investimento, que é importante para o investidor, é importante para a parte do trader também entender. É que, por exemplo, o Banco Central ele faz leilão, né? Ele vende títulos públicos no mercado, né? Ele oferta títulos públicos no mercado, títulos públicos do governo, né? Então, captando recurso ali, ou tirando, ou colocando liquidez, digamos assim, no mercado. Então, é um instrumento ali do Banco Central. E o que você precisa entender agora é que quando o Banco Central vai fazer esses leilões de títulos públicos, por exemplo, ele vai impactar aonde? Na taxa DI. Tá? Então ele vai fazer leilão de títulos e vai impactar na taxa de juros. Tá? Então quando impacta na taxa DI, impacta também no dólar. Então muitas vezes você está tomando uma violinada ali, né? Que é o que a gente chama ali quando o mercado ele dá uma esticada e você não consegue entender por quê. Então, muitas vezes é uma pessoa que está ali, até a pessoa que opera tape wedge mesmo, ela está ali vendida, digamos assim, e aí tem um leilão de título no mercado, dá uma puxada na taxa, na curva nos juros futuros, e aí dá uma puxada também forte ali no dólar e acaba estopando a pessoa, e ela não entende o porquê, né, e acaba reclamando, enfim, ou pior, né, até saindo do mercado, por um simples fator estrutural. Né, que caso ela entenda, ela vai saber, o Banco Central divulga, né, quando que vai ter leilão, quando que não vai ter, né, não é para o mercado, para que você esteja atento naquele horário, né, de leilão, que isso pode impactar o preço do dólar. Tá? Então, se você está na contramão ali, por exemplo, você pode ser estopado, perder dinheiro ali, por um simples fator de conhecimento, né, que é até simples de compreender. Tá? Então, por isso que é importante você entender essas questões estruturais, né, do ativo, entender a parte da formação de preço dele, para que você não caia em armadilhas, para que você não seja pego de surpresa no mercado. Tá? Porque no final das contas, né, se a gente for parar para pensar, a gente quer entender o que está fazendo, né, e ter sucesso no mercado. Então, entender ali, né, por que está comprando, por que está vendendo. Então, no final das contas, é isso que a gente quer. Beleza? E aí, né, para a gente finalizar, existem outras coisas também que eu olho, mais voltadas aí pro operacional mesmo, tá? Que é, por exemplo, a posição aqui dos participantes no contrato, né? Então, eu uso essa ferramenta aqui para ver quem está comprado e quem está vendido naquele determinado contrato futuro, tá? Então, pego a ótica ali mensal mesmo do contrato,
para eu entender quais participantes estão comprados e quais participantes estão vendidos naquele contrato. Porque muitas vezes as instituições trabalham posições maiores, né? E aí eu vejo aqui também a instituição, né, que está vendida, e a quantidade e o médio dela, e vejo também a instituição, né, que está comprada, tá? Além disso, seguindo esse mesmo princípio, eu utilizo, né, também um volume do contrato, né, o que eu chamo de volume do contrato, onde eu consigo ver ali quais são os pontos importantes ou as regiões de briga do contrato como um todo, né? Então, em vez de pegar ali só o volume do dia, daquela ótica ali do dia, eu procuro ver também quais foram os pontos de volume de briga para aquele contrato, né? Então, isso é bastante importante você ter esse cenário, principalmente essas regiões importantes ali para o contrato. Então, quando eu vou para a parte, digamos assim, de um volume mensal, eu não estou olhando ali um preço específico, mas eu estou olhando uma região que pode funcionar ali para mim como um suporte, né, ou como uma resistência de preço, né, justamente por ter sido ali uma região de bastante volume, beleza? Então isso é importante também olhar. E aí eu fui, uma última coisa aqui que eu quero mostrar para mim, para vocês que eu olho, eu fui um pouco além, né, nessa parte da correlação e tudo. E aqui na mesa de operações, né, no qual eu comando aqui na M4 Capital, a gente desenvolveu uma ferramenta, um protótipo aqui ainda, né, que está em Excel, onde ele me dá o preço justo do dólar, né, baseado nessas fórmulas que eu falei, baseado nessas variáveis, em tempo real, né, e eu consigo ver ali o preço justo do dólar em tempo real, em relação, por exemplo, ao DXY, em relação ao peso mexicano, em relação à lira turca, tá? Então eu consigo ali ter o preço justo do dólar também em relação ao DI, em relação ao título público dos Estados Unidos de 10 anos, que serve de grande referência para o ativo. Então eu calculo também aqui o spread e tal, desenvolvi uma ferramenta de correlação, né, onde eu consigo compreender essa correlação e essa pressão do DI, né, sobre o preço do dólar futuro ali em tempo real, né. Em breve essa ferramenta é como se fosse ali uma ferramenta de análise voltada mais para a parte quantitativa. E em breve eu quero disponibilizar, né, essa ferramenta aí em uma versão web, né, para que todo mundo possa utilizar essa ferramenta. Por exemplo, os alunos da minha mentoria fechada, né, eles já vão utilizar essa ferramenta nas suas operações, onde a gente, por exemplo, consegue ali capturar, né, movimentações de preço, né, a nível global. Então eu consigo entender, eu consigo traduzir o preço do dólar, por exemplo, em relação a um país emergente, ao DXY, em relação ao DI, em relação ao título público americano. E aí eu consigo ver principalmente quando tem uma descorrelação do dólar em relação a essas outras variáveis, o que muitas vezes é só uma coisa momentânea ali e ele tende a voltar, e muitas vezes ele tende a acompanhar, né, essas variáveis mais macro, né? Então, muitas vezes ele tem uma operação de algum player que é algo local ali, acaba se correlacionando a moeda brasileira em relação ao mundo, mas aí ela tende sempre ali a voltar e a andar correlacionada com seus pares globais, né? Já que o dólar é global, né? Então a gente consegue. Então, na parte macro, digamos assim, eu consigo, através desse protótipo aqui, né, que está ainda em planilha, eu vou colocar isso, como eu falei, no sistema web para que seja usado por todos os traders, né, aí do Brasil. Eu consigo ali em tempo real transcrever, né, traduzir o preço justo do dólar e o preço do dólar em relação aos países emergentes, tá? Então eu criei correlações estáticas, correlações dinâmicas, a gente calculou aqui também a pressão da curva de juros sobre o dólar, né, como isso impacta, e também a gente fez, né, no caso aqui para a parte de índice, tá? Então a gente tem tudo isso em tempo real, além de olhar lá o DXY e o peso mexicano em tempo real, tá? Então, por exemplo, o que isso impacta em tempo real, né? É justamente o que a gente vai ver agora, né? Então, como essa parte da correlação de entender o que está acontecendo no mundo ali em tempo real é importante para a gente.
Então, como você está vendo agora aqui na tela, né, isso foi uma dinâmica aí que aconteceu hoje, né, na data aqui que eu estou gravando esse vídeo. Você observa aí que o dólar está 0,43% de alta, e a gente tinha, por exemplo, um DXY aí caindo, porém o dólar fez uma virada aí em relação ao peso mexicano, né, que é justamente uma moeda emergente que a gente falou. Né, e ele começou ali a se fortalecer em relação a países emergentes, né, o peso mexicano, a lira turca, e aí eu consegui capturar, né, esse movimento de fortalecimento global aí do dólar em relação aos países emergentes. Pelo fato de eu estar acompanhando esse tempo real, eu consegui detectar essa descorrelação, né, e consegui pegar aí esse trade, basicamente essa virada de dólar, né, que foi aí até incomum dentro do mercado, tá? Então a gente consegue, com essa dinâmica, né, apesar de o DXY tá caindo, né, já que é referência para o dólar, está em queda, mas o dólar está subindo, através dessa dinâmica e desse entendimento, né, da relação da nossa moeda com a moeda de país emergente, como é o peso mexicano e outros países emergentes, a gente consegue capturar, né, todo esse movimento. Então você vê que o dólar durante a manhã brigou nessas regiões de preço, e depois ele teve essa alta, né, teve essa puxada muito forte aí para cima, acompanhando, por exemplo, o peso mexicano. E a gente consegue até detectar também aí o player que acabou puxando, aí, dando essa puxada no dólar, né, que nesse caso aí foi o BTG. Tá? Então isso é importante para você entender justamente essa dinâmica do ativo, essa dinâmica global, que isso vai te dar muito mais segurança na hora que você está entrando nas suas operações, né, porque aí você vai digamos, está subsidiado, né? Você entende exatamente que está descorrelacionado, ou está tendo uma virada aqui do dólar em relação aos países emergentes, né, a nível global, e o real, por ser de países emergentes, tende a acompanhar essa mudança aí de variação, e aí muitas vezes você consegue fazer longos trades, né, ou trades mais macro aí, e conseguir, às vezes, sei lá, fazer até um mês, digamos assim, de operações, beleza? Então é isso, né? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. E o curso, né, como eu falei para vocês, os 2 cursos vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer e se aprofundar mais, você tem aí à sua disposição de forma gratuita. Valeu!